Sejam todos bem-vindos ao Centro Unifacear. Eu sou o professor Anderson e estarei ministrando o tópico de aplicações organoclorados e mudanças climáticas. Eu espero que vocês tenham um excelente curso, que vocês possam aproveitar o máximo dele, extrair o máximo de conhecimento, de informações, né? Que seja bem proveitoso, que vocês possam aderir ele aí às necessidades específicas de vocês, de acordo com a sua gestão de tempo, né? Seu tempo de aprendizado. Então, por estarmos em EAD, vocês têm essa disponibilidade de pausar o vídeo, né? Buscar um material, texto base e outros que está sendo fornecido para vocês aí na plataforma. Então, explorem o máximo aí, né, de todas essas ferramentas para que vocês consigam aproveitar o máximo aí do curso, para que vocês se capacitam o máximo aí para a profissão de vocês, tá ok? Então vamos lá. O que iremos falar nesse tópico? A gente vai falar em relação às ações da agricultura, né? O que ela pode gerar, né? Que o controle de praga dessa agricultura necessita, né, no caso de agrotóxicos, de pesticidas, para controle, né, da parte de contaminantes aí, né, para ter uma maior quantidade de produção, né, na agricultura. Só que esses controles, eles têm umas consequências, né? Tem as consequências ambientais, né, no caso dos pesticidas. Então a gente vai ver sobre isso, né, que ele pode causar em todos os sistemas aí, né, solo, água, né, em relação a todo o ecossistema. A gente vai falar sobre isso, vai falar especificamente sobre esses compostos, né, como que eles são, o que eles são, né, os tratamentos que são utilizados, né, para recompor aí, né, os danos que eles vão causar, a metodologia de aplicação, né, a gente vai falar um pouco também. Então a gente vai entrar nessa parte aí, tá ok? Dos organoclorados, dos pesticidas e as consequências dele em relação ao meio ambiente e suas mudanças climáticas que vêm ocorrendo aí no nosso planeta. Então, pensando em pesticida, né, engloba 4 vínculos aí, né? Podemos dizer que ele é um contaminante específico, né? Um agrotóxico que vai causar impactos relativos ao meio ambiente, né? E por sua estrutura química, né, ele tem condições de bioacumulação, né? Tanto em nós seres humanos quanto nos animais. Então é ainda pouco explorado, né, essa área de pesticidas, de organoclorados, né? Não tem tanta tecnologia para remoção desses compostos orgânicos aí da água, do solo, né, e seja da onde ele está sendo contaminado. Então nós necessitamos, né, que seja aprofundado mais estudos, né, que seja levantado mais ferramentas e tecnologias na prevenção, né, e remediação da ação desses pesticidas. Então, hoje, naturalmente, a gente tem, né, algumas técnicas, né, de remediações, porém não tão invasivas, né, para grandes níveis de contaminação também, né? Então, deixa mais por conta aí da natureza se regenerar, né? Então a gente vai ver um pouquinho aí mais a fundo disso. Então a ação da agricultura hoje, né, ela sempre terá um prejuízo, né? A gente está falando de produção em escala, em grande quantidade. Então essa produção ela sempre vai gerar impactos, até mesmo por nossas ações simples, né, de sobrevivência a gente gera.
e pensando então numa grande produção, grande plantio, então a geração de impactos aí será numa escala maior, tá? Então, o uso excessivo de fertilizantes, eles vai acabar prejudicando o solo, né? Vai estar ligado também à vegetação e ao clima, né? Está tudo relacionado aí, tá ok? E pensando nesses contaminantes aí, os organoclorados, eles são compostos que possuem pelo menos um átomo de cloro, né, em sua estrutura carbônica lá, né? São moléculas orgânicas e em sua estrutura ele tem pelo menos um ligante de cloro, né? Que é o conhecido como pesticida. O mais conhecido aí é o DDT, né? Que foi utilizado em 1942 na Segunda Guerra, né? Por conta de um mosquito que estava transmitindo a malária e a febre amarela. Então ele foi utilizado aí nessa época como um controle, né, desse mosquito aí na transmissão de doença, tá? E na agricultura, esses organoclorados, eles têm uma ação, né, específica aí em larga escala. Ele vai viabilizar, né, a produção através do extermínio das pragas, né, que vai, por muitas vezes ele tem essas pragas, elas iam exterminar essa produção. Portanto, ele vai permanecer ativo, né? Ele é um meio, ele é uma ferramenta que ele é aplicado, porém ele não se desliga ali da natureza, né? Ele vai ficar ativo mesmo após a sua reação, mesmo após atingir o objetivo específico que é o extermínio da praga. E aí, né, que vai ocorrer a contaminação dos solos, de alimentos, da água, do ar e dos organismos que ali está presente, né? Então, através dessa aplicação direta aí, ou até mesmo pelo uso em sementes, né? Geralmente os agricultores eles já colocam ali esses contaminantes, né, esses agrotóxicos na plantação, na semente, antes de gerar ali o produto, né? Eles já colocam, induzem aí esses pesticidas. E aí, o que acontece? Essas águas da chuva, elas podem transportar, né, para rios, para lagos, e também pode infiltrar no solo, né? A infiltração aí do solo vai passar pelas camadas e chegar até as águas subterrâneas, né? Os lençóis freáticos. E esses organoclorados, por essas fases e essa facilidade de transmissão e propagação, ele chega também ao mar e pela atmosfera também. Ele chega na atmosfera e entra na cadeia alimentar oceânica, tá? No Brasil, né, teve créditos agrícolas que incentivaram, né, no caso, a produção voltada, que obrigava os agricultores a utilizar esses pacotes tecnológicos desnecessários, né? E nesses pacotes estavam os pesticidas, né, para o controle de pragas e doenças. Então, teve um uso exorbitante aí, descontrolado, tá? E a gente sabe que o problema aí, né, ele se alastra, né, e a gente vai encontrar esse pesticida aí até na neve do Alasca, no caso das geleiras lá, né? E a persistência, né, no caso dos organoclorados no meio ambiente, ele vai prejudicar todo tipo de reprodução, né? Se a gente falar da parte de reprodução marinha, né, a águia marinha é muito prejudicada, os golfinhos, né? No caso, os Açores, que afeta toda a cadeia alimentar.
e, consecutivamente, vai afetar a nossa cadeia, né? Porque a gente se alimenta desses seres vivos também. E, pensando na parte de intoxicação, né? Eles se diluem na água e eles são extremamente solúveis na gordura, né? Então, incluindo nós e os seres humanos, né, que somos ricos em lipídios, em gorduras, essas substâncias elas vão, né, se dissolver e se alojar ali, né? Então a nossa pele ela pode absorver pela respiração, né, contato direto na indústria, que tem uma exposição diária, né, que tem essas substâncias aí. Então são fatores que facilitam muito, né, o contágio, a contaminação aí por esses compostos orgânicos. E alguns deles são, no caso, vernizes, né, plásticos, alimentos, que são facilmente contaminados por sua facilidade, né, suas ligações, elas têm porosidade, né, então elas têm meio de acesso, de penetração, né, de passar esses compostos aí. E essa absorção, ela é ao longo prazo, né, e não há sintomas. Então, a longo prazo é um processo de formiguinha, né, que vai ocorrendo, a gente não vê sintomas, então, e não tem reversão. Depois que o organismo começa a absorver esse composto, ele vai ficar armazenado no organismo. Então, ele tem potencial de causar várias doenças, como lesões renais, no cérebro, no coração, na medula óssea, né? Até mesmo agressão no nosso material genético, né, do DNA. Ele vai também defasar todo o sistema reprodutivo, né? Traz vários efeitos adversos, né? Como, por exemplo, óbito fetal, aborto, né? Diminuição de peso de recém-nascido, depressão, né? Sistema imunológico, redução da resistência óssea. Você vê que a nossa geração tem um índice aí muito elevado, né, de depressão, de crise de ansiedade. Então, pode estar ligado a isso também, né? Como há esse descontrole, não há um controle específico e bem elaborado, né, nesse campo aí, né? Pode ver que tende a afetar, né, a nossa sobrevivência, o nosso convívio e toda a nossa saúde, né? No caso das mulheres, elas são mais afetadas, né, em relação aos organoclorados, por causa que elas têm substâncias aí, né? Essas substâncias elas possuem maior quantidade de local para se adaptar, né? Já que o corpo da mulher ela tem uma variação hormonal maior e tem uma quantidade de gordura corporal maior do que o homem, né? Então há uma tendência maior aí, né, de desenvolvimento de câncer, de fadigas crônica, fibromialgia e outras doenças relacionadas aí. Então, né, incentivar a agricultura orgânica, né, nesse momento aí, com todas essas degenerações, todos esses impactos aí, seria uma forma, um meio de reduzir, né, todos esses impactos e eliminar os órgãos clorados aí no nosso meio ambiente e na nossa vida, né? Através dos alimentos mais limpos aí, né? Mais orgânicos, para que sejam minimizados todos esses impactos relacionados ao abuso desses pesticidas. Falando aí, né, especificamente um exemplo, no caso a dioxina, é um grupo de organoclorados, né, que são bioacumulativos e ela é formada principalmente pela combustão desses organoclorados. Eles passam então pela combustão, né, e é transformado, né, nesse grupo de dioxina, que é conhecido como o cloroavejante, né, que é muito utilizado aí na indústria, né? O nome técnico dele, né, que é um dos mais perigosos desse grupo, é o 2,3,7,8
TCDD, tetraclorodibenzeno, P-dioxina, né? É o mais conhecido aí, que causa grandes impactos à nossa saúde, né? Então, a dioxina, ela especificamente é um grupo desses organoclorados, né? E ela está presente aí, já foi encontrada em águas, em solos, né? Ela é principalmente formada em processos industriais, onde que vai ter essa transformação térmica aí, né? Que vai passar por esse processo aí de transformação térmica para que ela se acumule aí e causa esses malefícios à nossa saúde, né? Por ser extremamente tóxica, por ser extremamente cancerígena, né? A exposição desses altos níveis pode ocorrer ferimento na pele, manchas, disfunções no fígado, né? Então pode afetar sistema endócrino, imunidade, todo o sistema nervoso, né? Então ela é extremamente tóxica para a nossa saúde. E como a gente pode evitar isso aí, né? É preciso que haja um monitoramento rígido dessa substância, né? É importante a gente fazer um controle, né, de toda a matéria-prima, né, do início da cadeia, né, como é dito. A maior forma de exposição ela vai ocorrer pela ingestão. Então a gente precisa, é necessário obedecer às normas, né? Todas as normas aí de garantia de monitoramento dos níveis de dioxina, né, na área produtiva, né, elas precisam ser controladas, né? Precisam ser seguidas rigorosamente. Então, o nosso objetivo, né, que a gente possa fazer para colaborar, né, é a limpeza, no caso do ar, da água, do solo, né, das indústrias ativas, né, fazer monitoramentos dos níveis das dioxinas, das ações dos animais, todos os meios de entrada aí desses compostos aí, né, que possam ser inseridos sobre a nossa vida. Então, todas essas portas de entrada, elas têm que ser monitoradas, extremamente monitoradas, né? Então, hoje, os meios de monitoramento, a gente pode falar que temos a cromatografia, né, em fase gasosa, de alta resolução, espectrofotometria em massa. Então, esses dois métodos laboratoriais que a gente consegue aí, né, fazer essas análises, né, e identificar os padrões aí de dioxina, né? Não são todos os laboratórios que são certificados aí para fazer essas análises, né? Mas há, né, vários aí no caso no Brasil que fazem esse controle, que fazem essas análises, né, autorizadamente. Então, falando das mudanças climáticas, né, relacionada a tudo isso aí, né? Então, a gente sabe que todo esse impacto relacionado, né, sobre a nossa vida, né, sobre a alteração do ecossistema por sua degradação, seja solo, seja água, seja a atmosfera, né, pelos gases liberados, tudo isso vai ocorrer, né, modificações na temperatura, na pressão da atmosfera, no equilíbrio do ecossistema, né, as interações entre os seres vivos, né, com o meio ambiente, com a vegetação. Então, ocorre esse desequilíbrio na parte reprodutiva, principalmente, né? Se não há reprodução, não há propagação de seres vivos. Então, é extremamente importante a gente focar nessa questão, né, do agravamento. Então, existem estudos, né, que comprovam que 40% de todo o efeito estufa do nosso planeta, ele está relacionado, né, são causas pelo uso desnecessário desses fertilizantes, né? Então, ele vai reduzir a biodiversidade, ele vai reduzir o equilíbrio do meio ambiente, né? Só como falei, a capacidade de propagação, né? A contaminação ela é muito grande, ela é muito vasta, né? Uma amplitude muito grande. E seus resíduos eles vão chegar até nas calotas polares, né? Até no extremo aí do nosso planeta. E tudo isso vai propiciar o derretimento aí,
né, dessas geleiras, e onde vai chegar novamente, né, ao ponto aí onde a gente consome a água doce, né, os rios de água doce, os mananciais. Então, a contaminação do solo. Então, enfim, ele vai gerar uma contaminação completa, né? Um ciclo completo e muito grande relacionado ao nosso planeta, né? Então, há essa amplitude, né, grande aí, né, do caminho que esses compostos, que esses pesticidas fazem, né? Já que eles têm um ciclo de propagação interminável aí, ele somente vai acumular, né, no nosso planeta aí, sem nenhuma degeneração, né, sem nenhuma ação do meio ambiente que consiga destruir esses compostos e remover eles, né, do nosso planeta. Então, o processo de autorregeneração do nosso planeta relacionado a esses compostos, eles não são eficientes, né? Eles têm esse déficit relacionado a isso. Então, a gente pensar em desequilíbrio do ecossistema é preocupante, né? Se nosso ecossistema desequilibrar, a gente corre riscos, né? Riscos de permanência no nosso planeta, de sobrevivência. Então, esse desequilíbrio, ele vai não só sobre a nossa vida, mas a vida dos animais e todos os outros seres, né, que habitam aqui ecologicamente falando, eles vão estar se colocando em risco aí de extinção, né, de súbitos, de grandes catástrofes, né, a evidenciação de desastres naturais que vêm ocorrendo, terremotos, furacões, tsunami, erupção de vulcão, né, a queda de meteoros, né, onde geram intensas destruição, né. Esse desequilíbrio, né, vai trazer dano não somente à comunidade física, né, macro aí, mas como a comunidade biológica também, né? E essa recuperação ela vai anos, né? Às vezes um impacto determinado aí de curto prazo vai gerar anos de processo de regeneração, né, para que ele consiga voltar à sua reestruturação base, né, antes de ocorrer o impacto. Então, vai modificar cursos d'água, vai ter alterações em áreas de alagamento, né, desastre no clima. Então, é uma complexa desestruturação relacionada à segurança ecológica do nosso planeta, né? Já que essas áreas, mangues, ilhas, né, são barreiras, né? Se destruir essas barreiras, nós ficamos expostos, né, a toda a ação natural de impacto, né? Já que a gente perde todo o para-choque natural que o nosso planeta deixou para a nossa sobrevivência, nós passaremos a ser esse para-choque, né? E outro fato que é interessante, né, que diz respeito do instinto dos animais, né, que tem cientistas que admitem que alguns animais eles possuem capacidade sensorial, né, mais avançada aí. Então eles têm um sentido alto, né, de audição, visão e olfato, e eles reagem, né, a essas mudanças. Eles têm uma percepção maior dessas mudanças. Então, eles alertam, né? Eles demonstram que o nosso sistema ele está com grandes problemas, né? Que podem ocorrer coisas maiores aí que serão irreversíveis. Então, a gente falando de remediação, né, a gente vai entrar na parte do tratamento, né? Para tratar esses compostos, ele tem uma complexidade muito grande, né? Já que esses compostos organoclorados, eles têm que ser estudados isoladamente, né? Eles precisam ser verificados, separados de todos os outros compostos e analisados, né,
especificamente ali, detalhadamente, as suas reações e interações moleculares, já que ele tem a sua cadeia, né, diversificada, né, a sua ramificação, as ligações, né, há várias N possibilidades de interações moleculares aí. Por isso, essa complexidade, né, dessa dinâmica de controlar esse composto. Então, ou seja, ele precisa, né, de um número, no caso, de maneira geral, técnicas que possam resolver, né, esses minerais aí que estão sendo ligados a essas cadeias de forma eficiente, né? E hoje a gente consegue visualizar isso de forma macro, né? Em grandes quantidades, né? Porém, a gente precisa verificar e visualizar, né, essas correções de forma micro, detalhada, né? Para que a gente tenha uma eficiência maior, né? Que é para a nossa taxa de erro ser menor, né? Porque quando analisamos ele em grande escala, né, as nossas porcentagens de erro em relação a grandes escalas, o que é afetado, as consequências são grandes, né? Já que qualquer impacto relacionado a microcontaminações, ela gerará grande consequência, né? Para a nossa saúde e para o nosso ecossistema. Então, dentro disso, a gente pode falar que existe tratamentos conhecidos aí, né? Tem processos que é conhecido, que é utilizado, né? Processos físicos, biológicos, aeróbicos, anaeróbicos, enzimáticos, eletroquímicos, são ramos e técnicas que foram desenvolvidas, né, para o tratamento, seleção de compostos químicos e bioquímicos, né? Então, são processos conhecidos e muito utilizados na indústria hoje, tá? Então, esses tratamentos, né, eles trabalham com características de processos de separação, né, de fases. Então, a gente tem as etapas de sedimentação, decantação, filtração, né, muito conhecida na parte de saneamento, né, na parte de tratamento de água industrial, a centrifugação, a flotação, né, transição de fases relacionado, né, à separação também, a destilação, evaporação por fases, né, mudança de estado físico, né, de líquido para gasoso, a gente separa os compostos, as matérias, né, cristalização. Então, a gente tem esses processos conhecidos que são processos físicos de separação, né? No caso, que é utilizado no tratamento aí de resíduos de água, né? Muito conhecido. Então, toda essa separação molecular com hiperfiltros, ultrafiltros, mais avançado, osmose reversa, diálise, né? São técnicas que a gente já trabalha, que é utilizada, que são processos de transformação e separação, porém, eles são de custo elevados, né? Se você parar para pensar aí, né, grandes indústrias aí precisam de grandes investimentos, de grandes equipamentos para realizar, né, essas transformações desses sólidos, desses compostos ali numa fábrica, por exemplo, que é considerado uma grande escala. Mas se a gente for pensar, por exemplo, num curso d'água, num rio, seria uma escala muito maior comparado a uma indústria de grande porte. Então a gente teria uma vazão, né, de fluido ali muito maior, né, muito maior comparado a uma área produtiva, para a gente conseguir fazer um processo de extração molecular, extração física, né? Então necessitaria de técnicas mais elevadas, né? Porque teria que ser uma construção muito maior, muito grande, um investimento muito maior para atender a necessidade de remoção de organoclorados. Então, por isso da necessidade de novos estudos, novos levantamentos. Então,
falando da questão da metodologia, né, de remediação aí, para que a gente consiga reduzir parcialmente esses impactos, né, esses danos. A gente tem uma tabela aí, né, que está exemplificando essas operações e que está sendo dividida em processos, aplicações, valores tolerantes e interferentes. No primeiro momento aí tem a técnica de carvão ativado, né, que a gente vai aplicar em contaminantes solúveis, né, que são solúveis aí em água, que estão solúveis no caso em cursos hídricos, né? Valores tolerantes de 10 a 20 micrograma por litro. Interferentes, ferro, né, concentração menor que 5 miligramas por litro. Então, nessa aplicação aí, a gente consegue trabalhar sobre concentrações de 10 a 20 microgramas por litro, né, com uma interferência de ferro de até 5 miligramas. Tá? Na oxidação, aplicação de até 10 miligramas, né? No caso, consegue aplicar para contaminantes insolúveis também, né? Valores tolerantes de 1 a 10 microgramas por litro, e a gente trabalha com interferentes de até 100 miligramas por litro de carbonatos e bicarbonatos. Tratamentos biológicos, contaminantes solúveis somente, né, com valores tolerantes de 1 a 10 gramas por litro, e ferro com interferência de 5 miligramas por litro. Né? Já pensando na técnica de carvão ativado, né, técnica de adsorção, né, ele consiste em seccionar, ele vai passar a água, né, e pelo processo de filtração, e nesse filtro ele vai ter o carvão ativado ali, né, e a remoção, né, por conta da porosidade do carvão ativado, né, ele vai remover esse composto, ele vai se aderir, ele vai se contaminar e tirando a contaminação da água aí, né. No processo biológico, ele é utilizado por micro-organismos, né, e esses micro-organismos eles têm a capacidade de transformar essas toxinas, né, moléculas tóxicas, e reduzir elas a gás carbônico e água, né, ou também em metano, tá? CH4. E esse processo ele é de baixo custo, já que a gente está utilizando organismos vivos, né, para realizar processos bioquímicos para quebra desses compostos, dessas moléculas aí, em moléculas menores que possam ser absorvidas aí pelo meio ambiente. E esses tratamentos, né, no caso dessa quebra biológica aí, esse processo, ele é muito utilizado pela questão da facilidade, né, de encontrar essa técnica, de utilizar esse meio técnico aí, e por o custo, né, por ele ser muito barato. Então ele é muito utilizado. Na técnica de oxidação química, é um processo, no caso, já é demorado, né? Ele tem um custo elevado e essa técnica ela se restringe por conta dos órgãos ambientais, porque a gente não consegue utilizar qualquer concentração química, né? Dependendo do composto que a gente vai trabalhar para degradar essas moléculas, a gente pode estar realizando uma outra contaminação, né? Então, se eu vou com um composto agressivo, né, ele vai me resultar em outras contaminações também. Então, eu resolvo um problema e abro outro. Então, precisa ter o controle, né, específico aí, precisa ter esses pontos de monitoramento de concentrações químicas que vão resultar
na eliminação dos compostos orgânicos, mas também que não vão deixar resíduos, né, para não gerar outras contaminações. Então, já que esse elevado custo, né, tem a fiscalização, tem a gente precisa de uma regulamentação, precisa de uma aprovação dos órgãos públicos para realizar essas técnicas, então ela é menos utilizada, né? Ela é menos voltada aí para essas aplicações, né? E as primeiras aplicações relacionadas a que são utilizadas aí, né, por meio de oxidação, é o permanganato de potássio, né? Por sua baixa contaminação aí, né, e por sua efetiva ação oxidante, ele é muito utilizado. Porém, ele não tem uma forma tão agressiva aí, né, de oxidação em compostos organoclorados em grande escala, em altas concentrações. Então, aí, como falamos, né, do processo do carvão ativado, resumidamente, né, que são os 3 modelos aí que a gente pode trabalhar para a redução desses organoclorados, né, os processos biológicos, as oxidações químicas, né, foi os 3 modelos que a gente abordou aí, que falou. Resumindo, né, o que a gente trabalhou hoje, o que a gente falou, né, a gente iniciou o tópico falando sobre a ação da agricultura moderna, né, nas áreas que estão sendo cultivadas aí para a área produtiva de alimentos, né, que é onde há grande concentração de agrotóxico, né, na indústria de alimentos, né, posteriormente, depois que o alimento ele foi para a etapa aí de produção, né, e a gente falou dessas características exploratórias, né, do uso excessivo do fertilizante e todo o ciclo que ele faz em nosso planeta, em nosso organismo, nos corpos aquáticos, né, de como ele se acumula, né, em todos esses sistemas, né, e sua preocupante ação, né, em relação à nossa saúde, em relação à sobrevivência de todos os seres vivos. Então a gente enfatizou essa questão, né, da questão também em relação ao nosso clima, né, a todas as ações aí pertinentes ao controle ambiental, né, das transformações climáticas, das mudanças climáticas, a gente comentou, né. Evidenciamente focamos na questão dos órgãos clorados, né, que são compostos orgânicos que possuem um átomo de cloro, né? A gente especificou que a cadeia dele ele é composto pelo menos um átomo de cloro para ser classificado como organoclorados. E onde a gente conhece, né, que é o DDT, é o mais conhecido, que foi utilizado aí na Primeira Guerra, como foi comentado. Na classificação desses organoclorados, a gente falou da dioxina, né, que é um grupo de organoclorados bioacumulativo, né, onde ele é formado principalmente por processos de combustão, né? Essa molécula ela passa por um processo de combustão e se transforma nesse grupo. E ele é muito utilizado na indústria, como alvejante, na indústria de papel, por exemplo, né? Comentamos que o composto mais agressivo, mais tóxico, ele se chama tetraclorodibenzeno. Em relação às mudanças climáticas, comentamos, né, da questão de estar ligado a 40% do efeito estufa, né, que afeta o clima do planeta, causa todos esses desequilíbrios relacionados aos fertilizantes, onde vai reduzir a biodiversidade, né, o equilíbrio de todo o ecossistema do meio ambiente. E por sua capacidade de propagação, de contaminação elevada, né, esses resíduos eles vão chegar em todas as extremidades do planeta, né, seja nas calotas polares, né, através disso vai resultar nos aquecimentos globais, né, desses ciclos aí, e esses resíduos
eles vão chegar a mananciais, em rios de água doce, também em contaminações de solos e, consecutivamente, em lençóis freáticos, né? Então ele vai ter todo esse ciclo aí de contaminação. E por alta complexibilidade de tratamento desse efluente, esses compostos, eles necessitam de estudo isolado, né? Estudo específico de aprofundamento, né? Já que eles têm um, um resultado muito grande, né? Por mínimos impactos, por reações micro, né, impactuadas aí relacionadas a organoclorados, eles têm grandes ações. Então, se a gente pensar e trabalhar em grande proporção, né, a gente não consegue controlar totalmente a ação desses organoclorados. Então, a gente precisa de técnicas minuciosas, técnicas específicas voltadas a concentrações desses organoclorados para que a gente consiga ter uma redução efetiva, né? Para que a margem de erro ela não seja tão grande, né? Já que eles são tão minuciosos, né? E a gente falou dos tratamentos mais comuns e conhecidos, que são os tratamentos físicos, biológicos, aeróbios, anaeróbios, enzimáticos e eletroquímicos, né? Que já são trabalhados, que já são estudados, né? Que são técnicas desenvolvidas especificamente para a remoção de compostos. E dentre esses processos físicos, dentro deles, né, existem separações de fases, né, sedimentações, decantação, né, filtração, centrifugação, flotação. São técnicas muito conhecidas, né, utilizadas dentro da indústria. A destilação, evaporação, cristalização. Na parte de transferências de fases, adsorção, extração de solventes, separação por moléculas, né, em processos avançados de filtração, hiperofiltração, ultrafiltração, né, a osmose reversa, muito utilizada na parte de tratamento de água industrial para mantimento de caldeiras de alta pressão, né, as diálise. Então são técnicas muito conhecidas e aprofundadas nessa parte de separação. Porém, são técnicas muito caras, né? De valores muito elevados. Então, a gente comentou que para ser tratado, no caso, em operações de cursos d'água que tem vazões de água elevadas, aí, né? Um fluxo de matéria muito alta, necessitaria de um investimento muito grande, né? Muito exorbitante. Então, para conseguir controlar um curso d'água, né? Comparado a uma indústria, né? A vazão ela é muito maior, né? A gente comparando com uma indústria de grande porte, as maiores indústrias, no caso, do mundo, né? Então, há essa questão relacionada a investimento, né? Então, por isso da necessidade de estudos de novas técnicas, de aprofundamento nessa área, para conhecer técnicas e processos economicamente viáveis que possam ser aplicadas e construídas na remoção desses compostos. Então, a gente apresentou e falou sobre algumas metodologias, né, conhecidas e muito utilizadas, do carvão ativado, né? Falamos da oxidação química e do tratamento biológico, que hoje é mais utilizado, no caso, o tratamento biológico, por conta do seu custo, né? E de fácil acesso. Então, são agentes biológicos que vão transformar, eles vão quebrar essas moléculas em moléculas menores para que elas possam ser absorvidas e degradadas mais facilmente. Então, a gente comentou de como funcionam essas técnicas, né? Essas subdivisões mais conhecidas. E finalizando aí, né? Todo esse contexto relacionado às ações dos organoclorados e pesticidas, né?
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo aí de todo o conteúdo disponibilizado, né? Que vocês absorvam o máximo de conhecimento, o máximo de técnica, que tenha conscientizado vocês também, né? De toda essa ação da agricultura, da ação da indústria, né? Especificamente em relação a esses pesticidas, né? De que tão grave eles são para o nosso meio ambiente, né? Para a gestão da nossa sobrevivência, né? Porque o que vai adiantar a gente produzir, a gente gerar, né? Se amanhã depois a gente não vai ter condições de sobrevivência, né? O que vai adiantar a gente ter tanto lucro, tanto dinheiro, né? Se amanhã depois a gente não vai conseguir com esse mesmo dinheiro comprar, por exemplo, uma garrafa d'água para a gente sobreviver. Então, são essas questões, né, que a gente precisa enfatizar, precisa focar e se conscientizar, né, dessas aplicações, para que a gente consiga produzir com consciência, né, com menos impactos ao nosso meio ambiente. Tá ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.